o erro é, muitas vezes, um presente que o aluno dá para o professor. E, frequentemente, nós não o reconhecemos assim, né? Por que eu digo que é um presente? Porque se nós estamos querendo compreender como é que o aluno está fazendo o seu percurso de aprendizagem, se nós estamos preocupados em compreender esse processo para fazer uma interferência mais significativa para cada um, quando o aluno erra, ele me expressa uma maneira particular, singular, não é, de expressar a sua compreensão, porque o erro não é só o desconhecimento. Então, nós temos aí um elemento que eu considero precioso para compreender quais são os caminhos que esse aluno está percorrendo, né? Como é que ele está estabelecendo as relações a partir das questões que estão sendo apresentadas na sala de aula e não só, porque o nosso processo de aprendizagem vai articulando contextos diferenciados, né? Situações diversas, circunstâncias variadas, e isso vai se organizando e vai sendo expresso naquele resultado, não é, que nós tomamos como objeto de avaliação. Enquanto nós estivermos nessa tentativa de classificar as respostas do aluno em acertos ou erros e as nossas próprias práticas em práticas corretas ou práticas erradas, nós não estamos trabalhando com o conhecimento. Porque trabalhar com o conhecimento implica em se arriscar ao erro. Tudo que é novo me traz a possibilidade de erro. Se eu não posso errar na sala de aula porque eu vou ser de alguma forma punida, eu não vou tentar. E se eu não tento, eu aprendo muito pouco. No universo da educação de um modo geral, eu sei que eu estou generalizando, mas de uma certa forma isso parece latente, assim. Não pode errar. Repara, tem 21 anos passados, eu escrevi um texto que se chama assim: do erro como fonte de castigo ao erro como fonte de virtude. Você tem 21 anos. 21 anos, foi em 1990. Mudou, na sua opinião, isso mudou de lá para cá? Você acha que continua? Continua com esse padrão, né? Eu lembrava lá que o Thomas Edison, foi um pesquisador que produziu a lâmpada elétrica, que graças a Deus a gente está aqui com ela para ter essa claridade, né? E na época não tinha CNPq, não tinha a Fundação Rockefeller, nem Ford Foundation, nada disso, né? Então, o sujeito que, dinheirinho do bolso, ia fazendo suas pesquisas. Ele não teve financiamento para fazer... Nenhuma. Então, ele tinha um parceiro de pesquisa. E, num dado momento, o parceiro dele disse assim: Thomas, não tem mais jeito, já gastei todo o meu dinheiro, esse negócio dessa lâmpada nunca vai chegar, toda hora queima. Eu tinha feito 750 experimentos. E o sujeito desistiu. E o Thomas Edison disse assim: eu já sei 750 formas de como não fazer uma lâmpada elétrica. Então, eu devo estar mais perto da fórmula de como fazer uma. E fez mais 500 experimentos ainda para chegar à lâmpada elétrica. Foram 1.250 experimentos para chegar à lâmpada elétrica. Então, o erro é fonte de virtude nesse sentido, de que ele é uma fonte de construção de conhecimento, né? O que na escola a gente chama de erro? Que é diferente disso. O que a gente chama de erro na escola é assim. A Jussara falou agora há pouco assim, tem crianças que chegam num determinado momento que deveriam estar sabendo ler e escrever e não sabe ler e escrever. Então, eu estabeleci como padrão que num determinado momento da aprendizagem, do caminho da aprendizagem na escola, esse menino deveria ter as habilidades de leitura e de escrita, mas ele não tem. Na tradição dos exames escolares classificatórios, eu digo assim, como ele não tem habilidade ainda no padrão que eu espero, ele está reprovado, ele está excluído. Numa escola onde tem o diálogo, eu digo assim, como é necessário que ele aprenda a ler e escrever, ele não chegou ainda a esse padrão, eu vou investir mais. Então, a ideia de erro na escola, ela está muito vinculada à compreensão da aprovação e da reprovação, né? E aí, é claro, a gente estende essa ideia de erro para um monte de outra coisa.
para o moral e etc, etc, né? Aí eu queria acrescentar uma coisinha só na fala, assim, quando eu estou trabalhando com um conjunto de estudantes, um aprende fácil, outro não aprende fácil, né? Uhum. Entra um componente aí que é o chamado componente psicoemocional. Então, Jussara falou de uma criança multirrepetente, eu sou um exemplo de um multirrepetente, né? Eu fui reprovado na 2ª série, 3ª série, 4ª série e 5ª série. Então, o que os meus colegas faziam em 4 anos, eu fiz em 8, né? Um dia eu terminei a escola primária e entrei para o ginásio, né? Porque a escola primária eram 4 anos, mais um intermediário, o 5º, e depois tinha mais 4 anos que era do ginásio. Hoje forma 8 anos, hoje é 9 anos, né, do ensino fundamental. Quando eu fui para o ginásio, eu tinha essa herança de reprovação. E eu tive um professor que me disse assim, se você for ensinado, você aprende. Foi isso que ele me disse. E ele começou a trabalhar para me ensinar, para eu aprender. E repara, não era só a logística do ensino da aprendizagem, tinha uma relação afetiva. Onde, da minha história de vida, né, da minha biografia, eu estava fixado que não me permitia dar um passo à frente na aprendizagem daquilo que a escola ensinava. Então, muitas vezes, na sua biografia, na minha biografia, na biografia de Jussara, de todos os homens, todas as mulheres e todas as crianças do mundo, existem impasses, né? E muitas vezes a gente não aprende, não consegue aprender, não é porque não quer, não é porque não é uma boa metodologia, não é pura e simplesmente porque a gente tem um impacto biográfico, um trauma biográfico lá no passado que não permite a gente dar o passo à frente. Então, ao considerar essa questão do ensino-aprendizagem, nisso que se chamou aqui de caminho, de percurso, Maria Estevam falava ali do diálogo no percurso, o educador tem que chegar num padrão de aprendizagem que ele está propondo. Mas, para isso, ele precisa olhar essa complexidade de coisas, que é a herança sociocultural, a tradição psicológica, as experiências psicológicas da criança e do adolescente. Aí a gente vai perguntar assim, eu preciso ser terapeuta? Não, só precisa prestar atenção no que está ocorrendo na sala de aula. Nada mais do que isso. Né? Estabelecer o diálogo. Como é que você vê essa questão do erro, Jussara? Já que você contou uma coisa pessoal, eu tenho um trauma, que é a caneta vermelha. Por que o erro, né, nos testes e nas provas, e seja lá o instrumento que for, o erro é apontado em vermelho e, né, o sucesso em azul? A cor vermelho, claro, você já associa algo negativo, né? E, obviamente, o azul você está lá muito bem, está no positivo. Isso é um trauma. Cria alguns traumas que você pode não avançar neles, né? Eu já, é sangue. Já superei, sangue. É sangue. Você tem que dar o seu sangue para fazer aquela prova, aquele teste. Sendo gremista, né, Bárbara, eu diria que realmente o azul... Você preferiu o azul, né? Bem, como é que mas o erro pode ser visto nesse a caneta processo? vermelha, ela representa toda a nossa concepção, né? Mais do que isso, Bárbara, a caneta. Né? Por que o professor corrige? Por que o aluno precisa fazer um teste à caneta? Ele revela que o professor desconfia do aluno. Eu digo, a avaliação está no terreno do lápis e borracha. Eu Meu posso Deus, apagar, eu posso errar. eu tenho que apagar e reescrever, não é? As mil e tantos investimentos. Quem é que consegue escrever um texto de uma vez só? Quem é que, ao reler um texto, não precisa retomá-lo, né? Então, a avaliação está no terreno do lápis e borracha. A caneta, o vermelho, fazem parte realmente dessa concepção pejorativa do processo de aprendizagem. Mas qual é o receio do erro? É porque o erro, numa prova de um aluno, num teste, na visão tradicional, ele representa o final de uma etapa. Ele não é ponto de partida. E nós trabalhamos, de uma certa forma, nós trabalhamos sempre assim. Mesmo o professor que segue, digamos assim, por que eu não uso a expressão avaliação formativa? Por que não? Eu fui atrás, de fato, de uma denominação para avaliação que ampliasse, que intensificasse essa relação dialógica que o Freire tanto bem coloca, esse estreitamento de vínculo intelectual.
do professor com o aluno. Essa mediação é justamente essa interpretação, esse diálogo de pensamento, porque não é um diálogo verbal. E o Paulo Freire dizia isso. O diálogo verbal, muitas vezes, ele pode ser manipulativo. O verdadeiro diálogo é o que se dá quando ambos se debruçam sobre o objeto de sua cognoscibilidade. Ou seja, quando o professor e aluno pensam juntos sobre uma área de conhecimento. Por que o erro é tão preocupante? Porque a etapa final, porque nós temos um sistema de médias. Então, veja bem, é um contrassenso. O aluno está no início de processo, segunda semana do bimestre, e ele faz uma prova e ele recebe um resultado, esse resultado ele é irrevogável. E daqui a 2 semanas ele faz outra tarefa e recebe outra nota, e esta nota é irrevogável. E ao final desse processo, somam-se, isso não é processo, isso é soma de etapas, isso é uma avaliação classificatória eminentemente. Porque de uma tarefa para outra houve evolução, de uma tarefa para outra houve mudança de hipóteses. Eu digo aos professores, nós anulamos o nosso próprio trabalho pedagógico. Vocês anulam o seu trabalho pedagógico, porque se vocês investem num aluno para que ele evolua, este aluno que alcançou o 10 vai ter o 10 somado ao 3, média 6,5. Né? Então, você falava em instrumentos e registros. Né? Uhum. Os instrumentos e registros, dependendo como nós os utilizamos, estão a serviço das nossas concepções. Então, você diz a um professor que tem uma concepção eminentemente julgativa, sentensiva e classificatória, que faça muitos testes para conhecer seus alunos, ele até pode fazê-los, mas ele vai colocá-los todos numa pasta e corrigi-los ao final. Esses instrumentos, essas tarefas, essas anotações que ele fez ao longo do processo, não serviram para ele pensar sobre como continuar. Ele pode pegar no final da anotação e dar uma nota, né? Pode. Eu anotei tanto e... Então, isto vale tanto. Isto vale tanto. Ou eu estou observando que um aluno está em conflito com o grupo, ou que está sofrendo um processo de bullying, eu registro, mas eu nada faço. Este aluno está ausente. Olha, eu tenho um sobrinho hoje num curso técnico na Austrália. E ele está fazendo um curso técnico e ele me contando, olha, o curso é modular, ou seja, são disciplinas modulares, 1 mês intensivo da mesma disciplina. Tia, nós temos que fazer uma justificativa de 2 páginas quando nós faltamos a uma aula. Eu não posso faltar. Ele estava aqui no Brasil, estava faltando 1 ou 2. Não posso faltar, porque esta aula, ela vai representar para o meu professor, e ele me disse isso, muito mais trabalho. Porque se eu faltar a 2 aulas, ele vai ter que recuperar comigo o conhecimento e a prática necessária nesses 2 dias. Então, eu tenho que ter uma justificativa muito significativa e plausível para faltar essa aula. E ele, tia, não há dia que nós não tenhamos feito uma tarefa ou que ele não observe a gente numa prática. Né? E ele fica bravo mesmo conosco. Olha, vocês vão ter que fazer eu parar com todo mundo, porque, eu não posso prosseguir. Vamos fazer essa prática de novo, quem é que vem ajudá-lo? Porque eu não vou adiante. Vocês todos precisam me acompanhar. É uma coisa tão óbvia, Bárbara. Ou seja, é claro que a infraestrutura da escola precisa se adequar a esse processo avaliativo. Esse grupo dele conta com 20 alunos, não conta com 50. 40 ou 50. É. Vamos retomar isso no próximo bloco, tem ainda questões sobre os instrumentos, a gente explorar um pouco mais esses instrumentos nessa tele de hoje. Mas agora vamos fazer uma pausa. Depois